meu herói! Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Meu Herói Pod, o podcast oficial do Meu Herói Entretenimento, com parceria e patrocínio da editora Quimera. Muito bem-vindos. Aqui é o Meu Herói Pod, porque o Meu Herói Pod... O seu herói pode. E o nosso herói pode também. Aê! Qual o nome daquela música daquela menina? Que tá aqui no Rio de Janeiro? Da Ludmilla? É. Não olha pro lado, quem tá passando não pode. Se ficar de causada, come. Galera, todos muito bem-vindos. Estamos todos animados aqui para mais um podcast, a edição 5. Galera, para quem não tá curtindo ainda, curta agora esse podcast, comente, manda pros amigos, pros biscoitos, não é isso? Isso aí, gente. A gente é a fábrica de balduco. Isso aí. Galera, estamos aqui, primeiramente queria me apresentar, sou o Elian com 2 L's, tá? E temos aqui, não menos, né? O famoso rapaz Vini Miranda, Vini Z, o que é? Eu não sei se eu sou famoso não, mas fala aí, galera. Beleza? Aqui é o Z, ou Vini Miranda, tanto faz. E estamos aqui para falar da, como a gente falou nos bastidores, a farofa da GK com carros em família. A famosa farofa de Hollywood. E temos hoje uma convidada, uma ilustre, né? Novata aqui conosco, né? Desculpa, eu não tenho paciência para quem tá começando. O Elian tá me sabotando hoje, gente. Alô, Suzana Vieira, tô brincando. Então, galera, temos aqui uma presença especial, animada, essa menina que é um doce, né? Uma menina super comunicativa. Galera, tô com muito prazer. Muito obrigado por você ter vindo conosco aqui. Eu que agradeço o convite. Mas primeiro eu vou te falar seu nome, Larissa com Rá, né? Larissa. Para, Elian, para de graça. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, o convite de já estar participando aqui do podcast, né? Eu assisti os vídeos anteriores, eu gostei bastante, então pra mim é muito gratificante poder participar desse aqui com vocês de um assunto que a gente gosta. Estou muito feliz, obrigado por ter, né? Galera, quem é os fãs, né? Chamam os biscoitinhos, não é isso? Biscoitinho, nossa fábrica de balduco, gente. Vem com a gente. Vai comentando, galera. Comente aí o que você está achando da participação da Raíssa com R, né? Tá bom? Pode comentar e pode falar também, tá? Sem haters. Se quiserem mais vezes que ela volte, é só falar, porque ela manda muito, galera. Tô falando sério, mas a Raíssa, ela manda muito sobre cultura pop, é uma menina que tá sempre antenada, lê muito, tá bom? Então ela vai falar aqui sobre uma coisa muito interessante. E sabe por que a gente falou, né? Cantou a música de uma menina famosa aqui, que agora não é só famosa no Brasil, mas também no exterior, né? Quem é ela? É uma estrela de Hollywood, né? A Ludmilla. E já entregou, galera. Estamos falando aqui da Ludmilla, né? O podcast é sobre a Ludmilla. Isso! Revelaram o suspense, a Ludmilla. Galera, sabe por que a gente tá falando da Ludmilla? Pra quem não tá informado, né? Mas a Ludmilla estrelando, né? Fez aí uma participação no nosso tema de hoje, que é... Velozes e Furiosos. Velozes e Mentirosos. Farofa de Hollywood. Lentos e carinhosos. Isso aí, galera. Então, a gente vai falar hoje sobre Velozes e Furiosos com todo respeito ao Vin Diesel, né? Sim. Ou Van Diesel, como algumas pessoas chamam. Com todo respeito ao Paul Walker. Com certeza. Aí, verdade. Aliás, galera, cadê minha xícara aqui, por gentileza? Eu esqueci. Mas, galera... A xícara da editora Quimera A aqui, minha ó. de Harry Potter, gente. Hoje a gente vai falar muito sobre Velozes e Furiosos. Hoje vai ser um programa especial sobre Velozes e Furiosos, tá? Então, fica ligado. A gente vai... Primeiramente, a gente queria convidar você a... Não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, tá? Comente, compartilhe. Faz aquele CCC. Comente, compartilhe com os amigos, tá bom? Vamos começar hoje. Vamos falar sobre Velozes e Furiosos. Vamos falar sobre os filmes. Vamos falar sobre os bastidores. Vamos falar fofoca. Vamos falar muitos assuntos que Tudo que tem direito. Polêmica! Até sobre o assunto que sempre acaba surgindo quando a gente fala de Velozes e Furiosos. Deveria existir essa franquia? Deveria acabar no primeiro? Deveria acabar no terceiro? Deveria acabar no 20º? A gente vai falar sobre isso também, a opinião de cada um e tal, a visão em relação a isso. Doida pra dar minha opinião. Não se esqueça também de comentar se você achou legal esse assunto. Não, acho que acabou, realmente já tinha que ter acabado essa franquia aí. Fala o que você acha em relação a esse assunto e comente também, peça o seu comentário, peça o seu tema favorito aí, se é anime, se é mangá, se é quadrinho, se é cultura pop, galera, a gente tá falando. Também a gente vai falar também sobre cultura brasileira, né? Os brazucas, a cultura pop brasileira, que eu particularmente chamo isso, porque eu acredito que o termo brazuca é mais adequado, assim, então, como tem o K-pop, temos a cultura nerd geek lá americana, a gente quer falar sobre brazucas, também cultura pop, tá bom? Então, sem mais delongas, como nosso amigo aqui, uma homenagem ao nosso amigo, né, Vini, vamos começar o tema, galera, desse podcast especial.
Velozes e Furiosos. E aí, o que a gente pode começar falando sobre Velozes e Furiosos? Cara, eu acho... Não, acabou, gente. Velozes e Furiosos pra mim já tinha que ter acabado. Já. Acabou o podcast. Acabou, vambora. Foi um prazer, gente. Eu acho que é melhor a gente começar do início, né? Lá atrás, no longínquo ano de 2001, né? Que também foi o ano... Foi o ano que eu tava nascendo. Eu estava nascendo e Velozes e Furiosos já estava saindo nos cinemas. Larissa? Não, Raíssa. Você nasceu no dia que eu... Não, no dia não, no ano. Pô, calma, também não tem esse privilégio todo. Que susto. Mas em 2001, né, tava lançando o primeiro filme de Velozes e Furiosos. Eu não sabia de nada ainda, tava saindo. Tem mais uma bebê aqui. Tá vendo? Mas então, falando do filme, na verdade, Velozes, assim, quem conhecer a franquia agora, tipo, deve tomar um choque de realidade quando resolve ver os primeiros, né? Porque os primeiros Velozes e Furiosos são totalmente diferentes. A primeira trilogia, né? Sim. O primeiro filme fala sobre corridas de rua. A ideia inicial da franquia era mostrar esse mundo underground, que naquela época tinha essa... Sim. A galera tava muito nessa vibe de mostrar o underground das corridas de rua, Los Angeles e tal, essa vibe mais hip hop, essas coisas assim, e Velozes e Furiosos 1 explora muito isso, né? Aí foi nesse primeiro filme, lógico, que a gente conheceu o Dominic Toretto, que é o Vin Diesel, o Brian, que é o Paul Walker, que são os grandes protagonistas da saga, e outros personagens que a gente viria a acompanhar ao longo da franquia. Eu acho que Velozes e Furiosos 1 foi um filme sem muita pretensão, né? Eu acho que... Porque foi o primeiro, né? Então talvez o pessoal não tenha assistido assim com muita expectativa. Uhum. Mas eu acho que por ter tido a continuação, foi puxando a atenção do público. Uhum. Né? Mas assim, eu falo no sentido de produção. Tipo, vamos lançar uma franquia, acho que não foi planejado, né? Eu acho também que não. Foi algo totalmente despretensioso, com eu acho que foi o orçamento sucesso baixo. que fez e vamos continuar. Até porque era bem nichado, né? Como ele falou. Sim. Né? Era um tema que não era muito difundido. Sim. Geralmente a galera mais underground que gosta desse assunto. E foi justamente por ser nichado que mais tarde eles mudaram pra temática de ação, mas a gente vai chegar lá. Sim, com certeza. Galera, esqueci de apertar meu cronômetro aqui, mas vamos voltar ao assunto. Cara, lembrando mais uma vez que a gente vai falar sobre... Vai fazer uma trajetória, né? Uma trajetória rápida, assim, sobre... Dos filmes, né? Dos filmes. Sim. Então, a gente falou sobre o 1, né, que não foi muito despretensioso, assim como a maioria, né, não a maioria, mas eu acho que hoje em dia é diferente, né, de certa forma. Hoje em dia você já começa uma coisa, a gente viu de Cavaleiros do Zodíaco. Então, mas uma coisa que eu não sei dizer é se o primeiro filme chegou a sair no cinema, porque era uma coisa tão nichada, então eu fico na dúvida. Eu não consegui encontrar essa informação se ele chegou aí pro cinema ou se ele foi direto para DVD. Assim como o segundo filme, que é o Mais Velozes e Mais Furiosos, que eu também não sei. Então, a gente estava falando sobre essa questão de não ter sido planejado para uma franquia. Isso é tão claro que ele não voltou pro 2, não é isso? Ele não quis voltar, chamaram ele e ele não quis voltar. E pra ter noção, depois que eu cresci um pouco, comecei a assistir os filmes, eu achava que o Mais Velozes e o Mais Furiosos era o primeiro filme. Também, foi o primeiro filme que eu vi. Eu achava que era o primeiro. Depois de muito tempo que eu vim entender que o primeiro filme era o que tem o Van Diesel. Mesmo porque não tem o número 2, né? Então, verdade. até a gente descobrir que o mais é porque é mais, literalmente mais uma história. Velozes. Eu achava que era um guincho pra entrar na franquia do Mais Velozes e Mais Furiosos. E admito que o Mais Velozes e Mais Furiosos é o meu favorito. Eu acho o primeiro, pra mim, foi muito marcante. Operação Rio. Até porque o do primeiro, a gente era tudo muito novo, era mato ainda, né? Sim. Tipo, ainda tinha a ideia do underground ali, o foco era mais a periferia ali, né? Sim. Os rachas e tal. Sim. Inclusive, eu tava pensando aqui sobre o título. Porque Velozes e Furiosos, os filmes têm títulos bem criativos, né? Pelo menos em inglês. E pelo menos em inglês. O primeiro filme nos Estados Unidos, ele se chama The Fast and the Furious, que seria, na tradução literal, seria o Veloz e o Furioso. Eu, pelo menos, interpreto isso como sendo o Veloz sendo o Paul Walker, né, o Brian, e o Furioso sendo o Dominic Toretto. Esse título ficaria muito mais legal. Ficaria bacana. Não, e só para completar esse raciocínio, o Mais Velozes, mais Furiosos no inglês é Too Fast, Too Furious. Então, eu já interpreto isso, tipo assim, nesse aqui temos o Paul Walker, que é o Brian, e tem o Roman Pierce, que é o Tyrese. Então, os dois são Velozes e Furiosos. Então, aí já o termo Velozes e Furiosos já se torna um pouco mais, assim, como
posso dizer, já condiz mais. Todo mundo aí é Veloz e Furioso, sabe? Sim. Entendi. E o mais Velozes e Furiosos, então, seria, como você falou, uma continuação, mas o Toretto não foi, né? Não, Toretto é o não único foi. filme da franquia que o Toretto não aparece. Tá. Mas foi uma treta que teve aí? Ou... Não, só eu acho que chamaram ele e não quis. Ele tava interessado nessa época, o Vin Diesel estava em ascensão, né? Que ele fazia vários filmes. Teve o Eclipse Mortal, que começou a franquia Riddick, que ele estrelou. Tinha outros filmes lá que ele fazia na época, então acho que é aquele lance, tipo, ele não levava a fé que a franquia ia pra frente, chamava ele pra continuação. Sucesso, ele, opa! Deve ter lido o roteiro, não achou grandes coisas, falei, não quero voltar não, se vira aí. É porque, por exemplo, ele estava nos projetos aí que ninguém conhecia, né? Ele veio a estourar mesmo Velozes e Furiosos, mas ele já fazia uns filmes antes, né? Que era a Eclipse Mortal. Como Eclipse Mortal, que aí depois veio a Batalha de Riddick, que é a sequência. Batalha de Riddick. Tinha um filme que muita Eu achava bem interessante esse tema, assim, ele meio, né? É um filme meio totalmente diferente. Ficção científica, meio Star Wars. Meio Star Wars, meio Duna ali, né? Os olhos claros. Teve também um que muita gente não lembra, que é o Vingador, que é um filme onde ele é o justiceiro nesse filme. Já mataram a família dele, ele vai lá em busca de vingança. E tem uma outra franquia que começou mais ou menos nessa época aí, que é o Triple X. Triple X, né? Triple X. Aí ele estrelou o primeiro filme, então, tipo... Que foi bem, mas acho que depois foi um fracasso. Podemos dizer que essa época foi a era de ouro do Vin Diesel. Do Vin Diesel, verdade. Você fala Van Diesel, Vin Diesel, eu falo Vin Diesel, eu falo Vin Diesel. Vem Diesel, vem com a gente. Propaganda de post de gasolina. Vem, Shelby. Só um detalhe também que muita gente não sabe sobre Mais Velozes, Mais Furiosos, é que existe nos extras do DVD desse filme, existe um curta que mostra o que acontece com o Brian entre o primeiro e o segundo filme, porque o primeiro filme termina com... vamos falar spoiler aqui, né? Hoje tem spoiler, hein, galera? Tem spoiler, hein? Fiquem ligados. O primeiro filme termina com o Dom... porque, só pra contextualizar, o primeiro filme o Brian é um policial que se infiltra na galera do Vin Diesel lá, do Dominic Toretto, para investigar uns roubos que estavam acontecendo lá em Los Angeles. O primeiro filme se passa em Los Angeles. E ele termina com... rola o racha lá, né? Que sempre tem que rolar um racha no final. E o Vin Diesel, o Dominic Toretto, ele perde o carro, ele fica todo ferrado. O Brian dá a chave do carro dele e fala, vai embora. Porque todo o filme rola aquele drama lá do Brian. O Brian é o policial, tem que cumprir a lei, mas ao mesmo tempo ele é seduzido pela vida de corredor e tal. Verdade. O segundo filme já começa com o Brian já fugitivo, não é mais policial, e ele tá em Miami. Esse curta que eu tô falando, que é o Turbo Charged Prelude, que é o nome que dá, não tem nome em português, ele conta exatamente o que aconteceu entre o primeiro e o segundo filme, a trajetória do Brian, a partir do momento em que ele deixou o Toretto escapar até o momento que ele chega em Los Angeles. Até a troca de carro é explicada nesse curta. Assim, você resumiu uma coisa bem interessante, que assim, a premissa, né, de Velozes e Furiosos do início, por isso que eu acho que o início é tão bacana, que ele fala sobre essa ideia, né, do cara bom, né, que na verdade o mocinho, né, que a gente pode dizer dessa forma, o mocinho bem coisa antiga, né? O herói da história seria o Michael, né? O Brian, que é o Paul Walker, saudoso Paul Walker, e para combater o Dom, né, que é um criminoso, enfim, um cara que faz racha. E acabam virando amigos, aquela coisa ali, se relaciona com a irmã do cara. Sim, e é aquilo, tipo, é aquele lance até bem meio... Digamos que podemos até ter uma certa profundidade, porque a gente vê aquele cara, bandido, criminoso, deve ser gente ruim, aí o cara vai lá, se envolve, aí quando rola aquela cena lá que foi repetida inúmeras vezes na franquia, primeiro que aquela cena de família, do churrasco. Churrasco. Aí o primeiro que comeu, se você foi o primeiro pegou, então você que reza, aí vai lá, galera, rezando, então mostra a outra cara. Você acaba se apegando. Não, você fala, acho que foi você no seu vídeo que eu falo, porque, galera, o Vini tem um especial sobre Velozes e Furiosos também no canal dele, né? O antigo canal. O meu antigo canal do Tentáculo, eu fiz um vídeo já muitos anos atrás, na época do lançamento do 7º, que eu fiz um resumão de toda a franquia do 1 até o 7. Naquela época, obviamente, não tinha lançado nem o 8 ainda, então tá meio desatualizado. Mas quem quiser assistir, tá lá. Link no... Coloca o link na descrição aí. Aqui embaixo. A bio vai ficar gigante, né? É pra todo mundo ver os conteúdos do podcast. Tá bom. Com certeza. Então, galera, lembrando aqui novamente, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, por gentileza, na Velocidade da Luz, tá bom? Faz isso aí, ligado? CCC, curtir, comenta aí, compartilhar. E os biscoiteiros, por favor. Os biscoiteiros que vão
Vamos Comenta crescer aí. na nossa fábrica da Balduco. Então, voltando ao assunto do Velozes e Furiosos, mais Velozes e Furiosos, então foi o filme que não teve Toretto, né? O cara não acreditou. Teve Toretto, mas na teve parada. o Roman Pierce que mandou bem pra caraca. Não, Quem? gente, o Roman é o melhor personagem. Tyrese. Inclusive foi a introdução do personagem, né? Assim, nesse filme teve dois personagens muito importantes, que a gente foi descobrir ser importante depois, que é o Roman Pierce, que foi o co-protagonista, né? Ele substituiu o Tyrese, né? O ator se chama Tyrese Gibson, ele substituiu o Vin Diesel nesse filme, pelo menos. O Vin Diesel não quis voltar, chamaram outro cara. E ele, cara, ele é um engraçadão e tal. Inclusive, se você gosta de dublagem, assiste esse filme dublado, porque quem dublou o Roman Pierce nesse filme foi o Guilherme Briggs. E ele tava, tipo, cheiradaço nesse filme. Ele tava muito bom. Ele tava muito Como bom. é que é a frase dele icônica? Tô cheio de fome. Toda hora. É o Tyrese, né? O que foi introduzido. Eu acho que ele faz um clipe da Britney Spears também. Ele é cantor. Mas ele... Não só da Britney, ele já apareceu em vários clipes. O Akon também. Mas tem da Britney em especial que ele tá dirigindo uma moto, então tem a ver com Tá. Boa. que ela que senta na carola dele e fica rodando assim. E o outro personagem que Cultura aparece pop, aí, galera. Aqui todo mundo é ligado. Tá? Não, e uma coisa que eu fiquei surpreso depois que eu procurei saber, eu conheci o Tyrese nesse filme, mas aí depois eu fui procurar saber do cara e tal, os trabalhos dele, e eu descobri que ele é cantor de R&B. Uau! Ele canta músicas românticas. Meu Deus. Eu não consigo Mas imaginar. parece, né? É totalmente O cara diferente do é personagem. todo romântico, mó música melodiosa lá e tal, e eu pensando, caraca, tipo, o cara, nunca imaginei. Enquanto isso, no Velozes e Furiosos ele fala, conhece a CPG é o botãozinho do capeta. Pô, muito Galera, a gente pode dar a introdução aqui então, galera. É tipo assim, o que acontece? A gente sabe que temos, inclusive, galera, nos bastidores a gente estava falando aqui, né, que temos várias pessoas, assim, antes de começar esse assunto, nós gostaríamos de falar que vamos falar sim, galera, sobre o 10. X, Triple X, não. A versão 10, que a gente sabe que nesse momento saiu o trailer e vai estrear quando? Vai estrear, assim, no momento, dependendo de quando você vai estar assistindo esse podcast, já deve ter até saído. Ele vai estrear no dia 19 de maio. 19 de maio. Isso aí. O dia que a gente está gravando esse podcast é o dia 11 de maio. Então, não sei quando você vai estar assistindo, ouvindo esse podcast, então... Nosso amigo aqui, Vini Miranda, vai assistir, tá? Na cabine, e ele vai nos falar como é que foi o filme. A gente vai assistir também. Se você quiser que ele venha aqui comentar no nosso podcast, fazer um react, né? Um pós. Podia fazer até do trailer mesmo, reagindo, né? Pra saber Sugestões aí. expectativas. Você pode escrever aí que você deseja. Eu quero que o Vini vocês falem sobre o filme. Assim como fez o Cavaleiro do Zodíaco, a gente vai falar também sobre Guardiões da Galáxia, que a gente vai fazer um podcast aí sobre o react, né? Sobre ele. O mais rápido possível. A gente já fez um sobre Guardiões da Galáxia, também tem um podcast aí, tá bom? Sim. Você fala aí, quero que vocês reagem, quero que me falem sobre o filme do Velozes e Furiosos. Aí a gente vai comentar mais aqui, tá bom? Agora, só pra completar o raciocínio que eu falei, que tinham dois personagens que foram introduzidos nesse filme que só foram ganhar importância depois. O segundo foi o Tej, que nesse filme ele é totalmente secundário, que ele é só o cara que organiza as corridas, mas ele só vai voltar mais tarde no 5, onde ele vira um hacker mega boladão. Porque Profundidade já tá caindo por terra a partir dos filmes seguintes. Sim. Mas assim, ele volta e ele ganha a função de ser hacker, mas nesse filme ele é só um cara que coordena a corrida de rua. Então, se for pro 10, né? Porque eu sei que a galera tá vendo esse hype, tá sabendo que tá acontecendo o trailer do 10, tá todo mundo esperando pra esse filme. Mas a gente queria lembrar que nesse filme 10 vai ter a participação de todo mundo, né? Gente, Marvel, DC, é uma farofada. todo mundo junto, Aquaman, né? Aquaman, Capitã Marvel. O Adão Negro saiu. Adão Negro saiu. Brigou. Teve treta entre o Groot e o Adão Negro. O Groot, isso aí. Teve treta entre o Groot e o Adão Negro. Então eles chamaram o Pacificador pra substituir. Tem o Pacificador. Peacemaker, cara. Então, olha, é uma salada, como você falou no início, né? Foi você que falou. Farofa. Uma farofa. Farofa do Dom, né? A farofa do Toretto. Uma farofa de Hollywood. Farofa do Toretto. É isso, cara. Eu acho que... Velozes e farofeiros. Gostei. Tá aí. Estamos começando, vamos falar hoje sobre Velozes e Farofeiros, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aqui ao próximo, né? Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, que é o totalmente descolado. É o totalmente diferente. É o diferentão. É o diferentão da mais diferente da franquia, não é? E vou te falar, é o favorito de muitos, tá?
Porque de todos os Velozes e Furiosos, esse é o que mais abraçou a temática de corridas de rua. Podia ser Velozes e Furiosos racha em Tóquio, né? Porque fazia muito racha, né? O nome original é Tokyo Drift, né? Porque o foco dele é justamente no drift. E drift é o quê? Racha, né? Não é racha. Corrida. É aquela corrida que rola derrapada, sabe? Ah, tá, entendi. O pessoal é derrapagem, o cara faz aquelas corridas, dá aquelas corridas estilosas. Ah, entendi. Tipo, meio que manobra. Seria tipo isso, no caso? Rola, tipo assim, o cara tá o carrinho aqui, rola a curva e faz aquela curva estilosona, aquela sabe? curva em câmera lenta. Aquela curva estilosona lá e tal. Gente, já percebeu o nosso cenário de hoje? Inclusive, uma curiosidade que eu lembrei agora sobre esse filme, a temática é drift, ele se passa no Japão. E drift é uma manobra muito comum em corrida de rua no Japão. No Japão rola corrida de rua e tal. E lá tem o antagonista, ele é chamado pela sigla DK, que significa Drift King, o rei do drift. Mas o verdadeiro DK da vida real, o Drift King, ele aparece numa cena do filme. Ah, então existe mesmo um personagem real. Existe um Drift King mesmo, e ele aparece, né? Tem uma cena lá onde o protagonista lá, que não é o Sean, não é o Brian, não é o Dom. Esse é o único filme em que o Brian não aparece, inclusive, antes do falecimento do Paul Walker. Então, assim... E nem o Dom também, né? O Dom aparece no finalzinho, e tem uma explicação de bastidores sobre isso, que daqui a pouco eu vou falar. Uma coisa assim... Porque a gente já tá no 5, ainda faltam mais 5. A premissa desse filme é o seguinte: temos um novo protagonista que é o Sean Boswell. Ele faz merda e ao invés de ser preso, ele vai ser mandado pra morar com o pai em Tóquio. Eu queria fazer merda e ser mandado pra Só que assim, aí lá ele acaba se envolvendo no lance de corrida de rua e acaba começando a aprender drift pra poder correr com o rival, que é o DK, o vilão do filme. E a cena em que totalmente fora da família Toretto, né? A cena em que o DK verdadeiro, o Drift King verdadeiro aparece é justamente numa cena em que o Sean, ele tá treinando para ser corredor de drift lá, ele tá treinando num cais lá, batendo o carro nos pneus e tal. Aí tem um velhinho lá, pescando lá, só observando e julgando o cara, e quando o cara finalmente consegue, ele fala, aí sim, isso é um drift. Esse velhinho pescando é o Drift King da vida real. Sim, engraçado. É importante, né? Porque muita gente às vezes não sabe. Uma coisa que você falou que a gente levantou, que existe um cara chamado Justin... Não, você falou Justin Lee é o primeiro cara que foi, né? O primeiro introduzido aí começou a dirigir, tá? E introduziu o Han, né? O Justin Lin, ele é o diretor desse filme e o Justin Lin, ele é muito conhecido na franquia porque ele dirigiu a maioria dos filmes do Velozes e Furiosos. Esse, até se não me engano, o 6 foi ele, o 7 já não é ele, o 8 também não é ele voltou no 9 e agora eu acho que... O 10 também não é. No 10 começou a dirigir, mas saiu. Ele foi o diretor da maioria dos filmes. Mas ele introduziu o Han, não sei, o Han. É porque em japonês, então... Não, espanhol não, né? Han deve ser em japonês, então é Han, não é Run, né? O Han é um personagem que foi introduzido nesse filme como um coadjuvante. Ele é o mentor do Sean nesse filme e ele foi voltando para os filmes anteriores. E o Han, ele é um personagem importante por quê? Porque ele morre nesse filme. Nossa. Ele morre nesse filme, mas ele volta no 4. É importante porque ele morre. Adorei. Calma! Não é só a morte. Se fosse só isso, beleza. Mas ele volta no 4 e no 5. Então... Você é importante porque você morreu. Você é importante porque você saiu do filme. Não é por causa disso não, mas é porque assim... Ele morre no filme. Só que não sei se o Vin Diesel gostou do personagem, não sei se ele ficou amigo do ator. Não sei se ele ficou amigo do ator. Mas vou te apagar aqui um pouquinho. Não, ao contrário, ele trouxe de volta. Ele ressuscitou. Exatamente. Meu Deus. Ele trouxe de volta. No 4, ele volta. No 5, ele também volta. E no 6 também. A Michelle Rodrigues também foi ressuscitada, né? Vamos entrar daqui a pouco. Calma. A Michelle Rodrigues... Só que assim, o interessante é justamente isso, porque como ele morreu no 3 e voltou no 4, a galera ficou confusa. Pô, como assim? Ele sobreviveu? Não. Só que aí que tá. O 3, ele se passa depois dos filmes que saíram depois dele. A ordem de lançamento não é a mesma ordem cronológica. Mas isso só ficou claro mais pra frente.
Entendeu? Eles viram o furo, eles perceberam o furo, falaram, a gente tem que explicar alguma coisa disso aqui. Vamos fazer o seguinte. Não, desde o primeiro, desde a volta dele no 4 é dito isso, porque no 4 fala, não, eu tô sabendo que tá rolando uma parada maneira lá no Japão, tipo, já rolando aquele gancho, tipo assim, não, ele vai pro Japão Tava e ele... colocando ali pra dar a entender que... Mas, gente, assim, a gente como escritor, a gente sabe que isso pode acontecer, tipo... A gente acabou de passar uma novela chamada Travessia, que a autora, Glória Pires, ela colocou um personagem que ele ia para uma cidade grande, ele é do Nordeste, veio para o Rio para curar uma doença. Só que a doença sumiu. Ninguém se falou mais sobre a doença. Durou em 2 capítulos. E aí ninguém falou se ele viveu, ele viveu sim até o final, mas nunca mais citou da novela toda. Quem seria o personagem? É o do Marcos Caruso. Ele ele levou o filho dele, o afilhado dele, como fosse o professor Dante. Que agora ninguém mais falou sobre ele, sobre a doença dele, né? Porque foi curado de Pois é. A volta do rango. Então isso acontece cara, a gente percebeu um furo aqui, a gente tem que corrigir. Aí eles foram corrigindo, não, mas para não pensar que é um furo, então a gente vai colocando aos pouquinhos para mais na frente explicar. Porque assim, eu penso o seguinte, essa parada do Velozes e Furiosos 4, pelo menos, se passar antes do 3, isso aí claramente já foi pensado a partir do momento que eles resolveram trazer o Han de volta. Mas a história que se passa antes do 3 foi postergada, porque gostaram do cara, trouxeram ele de volta no 5, trouxeram de volta no 6, até que resolveram, tipo, fazer a junção. E essa trama da morte do Han voltou só lá no 7º filme. E lembrando, uma introdução aqui, uma coisa interessante, que é o Justin, o cara que fez o Han, né? Tem uma história, tem um filme que foi passado antes, que ele considera como se fosse um prelúdio, né, da história do personagem que veio depois. Tem esse filme que é o Better Luck Tomorrow. Esse filme não saiu no Brasil, não tem nome em português, não sei nem se é nos Estados Unidos, mas, aliás, é nos Estados Unidos sim. Mas assim, esse foi o primeiro filme dirigido pelo Justin Lin, que é o diretor do Velozes e Furiosos. Todo mundo ali família, né? E nesse filme temos o ator, o Sung Kang, né, que é o ator que faz o Han, interpretando o Han. E tanto o ator como o diretor consideram esse filme a história de origem do Han. Isso nunca foi oficializado. O Vin Diesel, se for ver, o Vin Diesel nem viu esse filme, mas, tipo, meio que é considerado indiretamente uma parte da franquia. Sim, aí a gente pode passar para o número 4, Velozes e Furiosos 4, que eu nem esqueço. Tá ficando bom. Que, na verdade, foi um revival, né? Porque, tipo assim, começou o 2. Acho que foi o momento que o Vin Diesel falou, tem um dinheiro aqui, ó, rolando dinheiro. Vamos voltar. Inclusive, antes de você falar disso, tem um detalhe da participação do Vin Diesel no Velozes e Furiosos 3, porque ele apareceu no finalzinho. Desafio em Tóquio, tu falou. Que no finalzinho tem a cena final do filme, é o Sean lá, ele vira o novo DK, o novo fodão lá do lugar, e falaram, pô, tem um cara aí querendo correr contigo, ele quer correr com o novo DK e tal, aí que chega lá, é o Vin Diesel. Então, ação! Já estava sendo gravado aí, cara, vou voltar, me bota no final. Mas tem um motivo disso, porque o Vin Diesel, ele tava querendo os direitos da franquia Riddick. Tá. Ele queria fazer o terceiro filme. Mas, tipo, os direitos não estavam com ele, estavam com a Universal. Então, ele fez uma negociação. Ele não cobrou nada de dinheiro para fazer aquela participação especial no Velozes 3, mas ele falou, pô, eu faço essa ponta, mas em troca vocês me dão os direitos cinematográficos dessa franquia. Tá vendo, meu povo? Olha só, bastidores que você não achou em lugar nenhum. Só com o nosso amigo aqui, Vini, que faz um levantamento até do DNA do ator, tá bom? Wikipedia humano. É porque eu sou fã, então eu procuro saber das coisas. Não, e a gente aqui é fã de cultura pop, a gente se informa, galera, a gente passa a noite inteira, 3 dias direto antes de fazer gravação, a gente faz um levantamento de toda a vida da cultura pop pra falar pra vocês. Então, aproveita e já dá uma curtida aí, dá um valorizado pro nosso canal aí, tá bom? Manda pros amigos, meu herói pode ir na cabeça, galera. É isso, vamos então pro Velozes 4, que foi esquecível, né? Sim. No sentido de como se estivesse voltando tudo ao início, né? Como fosse o 1 no 4, né? Porque mas o elenco, né? Eu tô falando no tom assim, meio, né, de que eu não gosto da franquia, mas eu acho interessante a franquia, eu acho que a gente já pode falar nessa questão do Velozes e Furiosos 4, que foi a reintrodução, né? E aí eu acho que eles já pensaram no sistema, a gente vai ter que fazer uma franquia, vai dar certo, a galera gostou. Começaram a pensar nisso. Foi então, aí que começou a reestruturar a parada toda. Que eles mudaram completamente o tema. Que foi justamente isso, que eles falaram que o tema passaria a ser ação a partir daí, porque eles queriam
pegar um nicho, eles queriam sair do nicho. Eles queriam assim atingir um público maior e bom, já estamos indo pro 10º filme que eles Focaram em conseguiram. muita ação. Deu certo. Porque, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, as maiores franquias, assim, por exemplo, a gente fala de Missão Impossível, a gente fala de... Cara, são ação. Olha Missão Impossível, com o nome do James Bond, tudo é ação. Então, ação é uma coisa que todo mundo gosta, entendeu? Sim, então, pelo menos a grande maioria. Né? A grande maioria gosta, entendeu? Vin Diesel já liderando aí a Velozes e Furiosos 4, já tomando conta das paradas. O que a gente pode falar do Velozes 4, assim... Cara, tipo, não tem muito o que falar. Ele é como você falou, ele foi um revival, eles... É como se estivesse vendo uma versão revigorada do 1, Foi também né? pra colocar os pontos dos is, né? Trazendo os personagens de volta. Se eu não me engano, é tanto que nesse o Brian volta com a Mia, no final acaba com eles indo salvar o Dom, não é? Exatamente. Do ônibus e tal, que dá o guincho por 5. Você vê que, como você falou, muita coisa foi retomada. Por exemplo, nesse filme o Brian começa como oficial da lei de novo. Ele, Do nada voltou Só que ele tá no FBI, né? Isso. Aí o cenário volta pra Los Angeles. Foi a primeira vez que a franquia voltou pra Los Angeles desde o primeiro filme. Aí trouxeram de volta o Dominic Toretto, a Mia, a Letty e... Michelle Rodrigues morre nesse. Não é isso? Morre e depois volta. Não, mas depois. Morre. Isso aí. Galera, todo mundo pode morrer. Eu acho que no 10 o Toretto morre. Eu só acho. E aí ele volta no 11. Ele volta no 11. Ele não vai morrer, ele é o protagonista, gente. Ele Não, mas é típico deles matarem um vilão pra depois voltar de novo. O Vin Diesel ele não quer ser derrotado nos filmes. Tcharam, voltei. Gostaram? A gente está aqui finalizando o primeiro bloco, né, dos Velozes e Furiosos. A gente acabou exatamente na franquia 5, não é isso? Que a gente vai voltar no próximo bloco, galera. Sim. Fica ligado aí no próximo bloco, tá bom? A gente vai falar sobre Velozes e Furiosos 5, o que vai acontecer com essa franquia. A gente vai falar sobre a franquia 10 também, o trailer. Que é quando o 5 é quando eles vêm pro Brasil, olha só. Isso gente, aí. é um dos melhores. Vamos E muitas falar, tretas, né? galera. Fica ligado Tô louca aí. pra entrar na parte de polêmica. Preparem os tabuleiros com os biscoitos. Raíssa veio pra isso, pra criar treta, pra criar polêmica. A gente tem muitos bastidores pra você. Fica ligado até o próximo bloco, tá bom? Versão brasileira. Fala, meus heróis e heroínas, estamos de volta com o segundo bloco do Meu Herói Pode. Mas antes de qualquer coisa, temos um recado da Raíssa com R, né, Raíssa? Então, gente, vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast do Meu Herói Pode, vocês já estão ligados às novidades da Editora Quimera? Porque se não, acesse o site e garanta já as suas revistas. Nós temos variedades de tudo. Se você gosta de mangá, de livro, quadrinho, heróis, de tudo que vocês gostarem, vocês podem acessar o nosso site e garantir o seu livro ou a sua revista. Contamos com vocês. Isso, acessa aí, galera, www.editoraquimera.com, Quimera com K, tá bom? E também não esqueça de curtir esse podcast Meu Herói aqui nas redes sociais. Estamos ao vivo também no TikTok. A ideia é que toda quinta-feira, quando a gente gravar o podcast, você que ainda não segue o TikTok do Meu Herói, segue aí, tá bom? E segue também as redes sociais da Editora Quimera. No final a gente vai passar as suas redes sociais, tá bom? Raíssa com R. Tá ótimo. Tá bom? E do nosso Vini aqui. Voltando ao assunto... Vini com V? Vini com V. Vini com V. E Meu Herói com M, né? E H. E H. Galera, Ele é com dois L. Não esqueça. Galera, então estamos de volta aqui. Voltamos sobre aqui, Velozes e Furiosos. Isso, galera. Estamos falando aqui sobre... Farofa de Hollywood. Isso, farofa de Dom. Farofa do Toretto. Farofa do Toretto. Farofa do Toretto é melhor. Isso. Velozes e Furiosos 5. O que a gente pode falar sobre Velozes e Furiosos 5? Perfeição. Sério, ó. Gente, vamos embora. Já sabemos qual é o favorito. Já sabemos qual é o favorito dela. Não, Tchau. eu gosto também. Podemos encerrar o podcast, gente? Tchau, gente. Foi um prazer. Larissa já definiu o que é o 5, Velozes e Furiosos, perfeição, Por não é que isso? o Velozes e Furiosos 5 é o seu favorito? Gente, Rio. Se passa no Rio, eu acho que a trama que eles colocaram, né, pra
pra roubar o dinheiro do vilão, né? Vamos dizer assim. Muito bem articulado. Eu acho que tem o toque certo de comédia, de ação. O romance também, aquelas intrigas. Gente, é perfeito. Não tem do que reclamar. E reuniu os Vingadores, né? Totalmente. Reuniu um pouquinho de cada um. Olha, Não, uma coisa que eu acho bem legal é que justamente o filme que fala sobre assalto se passa no Brasil. Eu acho que eles quiseram falar alguma coisa com isso. não entendi isso, cara. E o vilão é um político corrupto. Não, olha isso, que incrível. Não. Ó, tá querendo criar discórdia. E a Mas frase... discórdia não, é fato. Tudo bem, você é brasileiro, tem propriedade pra falar. E a frase mais icônica de toda a franquia, as 10 franquias, 11 que vai vir, né? Isso é Rio, não é isso? Os caras Aqui é todos Brasil, armados. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Apontando a arma pro The Rock. Até o cachorro tava armado. Que imagem, Cachorro, negócio aqui. que imagem boa que esse filme deu pro Brasil. Não, gente, essa cena, ela carrega muito um peso, né? Porque, pô... Até o dá aquela cadeirante tensa. tinha fuzil na mão. Até o cadeirante tinha Todo fuzil mundo na tinha mão. fuzil na mão. Não, gringo que assistiu esse filme falou, eu nunca vou pisar no Rio de Janeiro. Nunca. Eles não Por estão que não quis ir pro Rio de Janeiro? E eles não estão muito errados, não. Não tá muito diferente pra tudo, não, mas enfim. Enfim, é isso, né? Isso é Rio, isso é Brasil, galera. Mas assim, de todas as críticas que eu ouvi na época, eu também critiquei na época, né? Mas eu acho que, tipo assim, é uma realidade. O Rio de Janeiro, a gente que é no Rio de Janeiro, quando a gente vive num lugar, a gente não percebe o que nos cerca, né? E quem tá de fora percebe quão violento o Rio é de Janeiro. Mas não é só o Rio. O Brasil inteiro é violento. Aliás, né? Acho que a América Latina inteira é muito violenta, né? Na Porque verdade, são pessoas o mundo quentes, todo né? Tem um pouco disso, né? De violência. Assim, só que parece que aqui no Brasil se abrange mais. Uma coisa que eu acho que foi muito criticado em relação a esse filme específico no caso pela gente, né? Pelos brasileiros, principalmente quem mora no Rio, é a fidelidade em relação à locação. Por exemplo, a famigerada cena no deserto. Tem deserto sim no Brasil, principalmente aqui aqui a gente Não, é do não Rio, existe, tá? gente. A gente é do Rio e a gente pode dizer que existe sim um deserto aqui do lado, aqui do lado. Aonde? Ó, passa por Niterói, passa por Niterói e vai sentido região dos lagos, tá lá. Vai toda a vida, galera. Tudo, tá lá, pô. Galera, pra quem Confia. Galera, quem não é do Rio, você que tá vendo nós aqui no Brasil inteiro, a gente não tem deserto no Brasil. O Rio de Janeiro é dividido entre quem é do lado da bacia e quem não é. Niterói e Rio de Janeiro, é dividido. São dois países diferentes. Mas enfim, fora essas questões de locações, né, no que foi feito, eu acho um filme bacana. Acho que aquela cena do cofre sendo roubado ali no meio da... é muito legal. E também o choque que dá, porque dá a entender que eles não conseguiram pegar o cofre, né? No final, quando ele captura, quando o personagem do The Rock meio que captura eles, aí tu vê, abre o cofre tá vazio. Ele chega lá, começa a dançar com o duro e o cofre, aqueles milhões de dinheiro. Gente, é perfeito. E a perseguição na ponte Rio-Niterói vazia. Sim. Isso, e aí o que acontece? A gente vai falar mais dele sobre o X10, o 10, né? Que tem ligação com esse 5. Então vamos passar logo direto pro 6, porque E a assim, gente que... Uma coisa que é continuada no 6, que foi introduzida no 5, como eu falei, a reunião dos Vingadores. Porque o 5 estabeleceu o grupo de protagonistas. Sim. Que aí o 5 trouxe o Toretto, o Vin Diesel, o Brian, Paul Walker, a Mia... A Letty ainda não estava aí, mas reuniu a galera dos filmes anteriores. Trouxeram o Roma e o Tej do segundo, trouxeram a Gal Gadot, a Mulher Maravilha, que é a Gisele, que ela foi introduzida no 4, a gente não chegou a comentar. Que fez com a blusa da Colube, gente. Que ela voltou. A blusa da Colube, ela usando a blusa da Colube foi muito divertido. E uns outros Colube, galera, é também. a companhia de limpeza aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, tá? Sim, e trouxeram também o Han do terceiro, continuando aquela parada de que isso se passa antes do 3, e os outros personagens aí menores do 4. Essa galera, pelo menos a grande maioria dessa galera, voltou em todos os filmes posteriores, começando pelo 6 aí. E, é claro, teve a introdução do The Rock. Não, a gente teve acho que é o primeiro Velozes e Furiosos é o que reúne Marvel e DC. Acho que nem o James Gunn vai ter essa possibilidade. Só eles conseguiram
Só eles todos os conseguiram heróis. Maior juntar ficha que Mulher tem. Maravilha, né? Marvel DC, Mulher Maravilha com o I'm com o Groot Groove. e I'm com Groove. o Adão I'm Negro no Groove. mesmo filme. Isso Mas nunca vai acontecer. a Letty aparece no 5 sim, ela é introduzida no final, né? Na cena pós-crédito. E ó, também tem isso. Tem cena pós-crédito da Bunny Meu Velozes e Furiosos. Deus. Pra tu ver a situação. Vingadores real. Não, e o 6 abraçou a ação desenfreada, né? É daí que começa os A desafios loucura. da A lei de, loucura. das leis de física. A partir do 6 é um desafio ter pelo menos uma cena impossível em cada filme. No 6 foi o lance do avião. Não. Aí no 7 tem aquela de Dubai lá, o carro pulando de um E prédio o pro Brian outro. também correndo do ônibus, o ônibus caindo e ele correndo no O jeito que isso. o 8 tem tem os carros correndo de um submarino. Meu Deus. Porque sim. E é isso. Porque eles podem, galera, Porque- eles podem. Ó, não, a partir do 6, a gente tem que entender uma coisa. Não podemos cobrar realismo de Velozes e Furiosos. Na verdade, a gente já não podia há um tempinho já, mas o 6 estabeleceu isso. Se você quer curtir Velozes e Furiosos a partir do 6, Abra a cabeça. Aqui acontece de vá com a cabeça limpa. Não busque É profundidade. porque se tentar militar muito, tu vai ver, vai começar a colocar muito defeito no filme. Entendeu? Então, quer ver gente morta voltando à vida? Velozes e Furiosos. Sim. Desafios da lei de física? Velozes e A Furiosos. gente falou sobre Michelle que tá sempre voltando dos mortos, né? Ela sempre morre nos primeiros filmes. Eu acho que ela Não, fala ela assim. só foi uma vez Eu só. acho que ela pensou Não, assim, ela fez também no 4 ela morre. Resident volta, Evil sei lá. também. Resident Evil. Ela sempre. Ela já falou sobre isso, que ela sempre morre e as pessoas tentam de toda forma trazer ela de volta pra ambidextra. vida. Ela morre, aí ela voa pra outro projeto. Aí ela morre pra outro projeto, ela vou voltar para o outro. E assim vai. É isso. É porque ela é tão querida, a Michelle Rodrigues é tão incrível que quando ela sai de uma. Ela entra numa franquia, qualquer filme que ela faz, ela rouba a cena. E aí fica muito ruim você não continuar vendo ela como Resident Evil. Sim. Cara, ela tinha que voltar, só que ela mesma questionou isso, né? Por que eu voltei? O que eu tô fazendo aqui? Tinha que ter matado A principalmente. volta entendeu? dela do Resident Evil era melhor não ter voltado, não. Mas enfim. A gente pode continuar aqui então do 7, a partir do 7, né? A gente teve, infelizmente, no 7 foi a grande virada aí, o grande problema que teve na franquia, que é onde a gente viu que, cara, olha, ia cair mesmo, destruiu tudo, a morte do Paul Walker. Saudoso Paul Walker. O Velozes e Furiosos 7 ele é lembrado principalmente por conta disso, por conta da disso. morte do Paul Walker. Inclusive, esse filme é a maior bilheteria da história, chegou a ser top 5 maiores bilheterias da história. Da franquia, tá, galera? Não, geral. É? a maior Até bilheteria- então- É é a maior bilheteria da franquia e foi top 5 maiores bilheterias da história do cinema na época do seu lançamento. E muito por conta disso foi a morte do Paul Walker, a galera queria ver Ver o o que último o que trabalho eles dele, iam o que fazer. eles iam fazer, exatamente. Como iria colocar, né, um fim com a morte dele, né, com a perda. E repentino. foi muito emocionante, né, gente? Vamos combinar que foi aquilo assim, eu chorei, eu não sei vocês. É mas nesse eu chorei filme muito. que eu reconstruíram o rosto dele digitalmente, No final, né? Colocaram no final, o sim. irmão dele, não O é? irmão dele. Dois como- irmãos. Sim. Colocar dois rostos, dois irmãos? Não, trouxeram os dois irmãos pra ser dublê de rosto e o rosto do Paul Walker Mas reconstruído uma em cima dele. homenagem também, né? Tipo, os irmãos, os próprios irmãos. Sim. E eles não queriam matar o personagem, né? Sim. Seria uma saída muito fácil, matar o personagem de um ator que também morreu. Sem contar na tragédia, né? Porque o cara morreu dirigindo em alta velocidade, né? Na verdade, ele tava dirigindo. É uma ironia ele do tava destino, do né? lado, ele tava Ele dando tava- carona, não? Ele tava. Não era Mas ele é de dirigindo, carro, mas é. foi uma Foi tragédia velocidade. com um carro em alta velocidade, porque ele gostava de velocidade. Sim. Então ele deve ter pego disso do Velozes e Furiosos, mas enfim, piadas. Coisas ironia dos destinos, né? E esse filme foi dirigido pelo grande James Wan, que é um incrível, eu gosto muito, fã. Esse James se não Wan. me engano, esse foi o primeiro filme dirigido pelo James Wan que não era terror, que até então ele era conhecido pelos Jogos Mortais. Mestre dos terrores, né? E tal. Aí esse filme ele saiu da bolha dele. E tipo, eu acho que e eu tenho quase certeza que foi o sucesso desse filme que fez a Warner chamar ele pra fazer Aquaman, por exemplo. Isso. Porque o Aquaman é uma grande obra-prima, né? O 1 aí. E teve a introdução do Jason Statham, né? Que é o careca, um dos outros careca, né? Do filme. Mais um cara. A fala Já- dos caras. Toda hora eu tipo. Só falta a peruca. igual que eu digo. Inclusive, o personagem do Jason Statham lá, o Deckard Shaw, ele é muito importante porque ele foi o que fez o retcon da morte do Han, né? Porque no terceiro filme fica estabelecido que o Han morreu de um acidente de carro, né? Bateu lá, rolou a perseguição, bateu,
o carro explodiu e é isso. Mas na cena pós-crédito do 6º filme, e essa cena se repete no 7º, foi revelado que, na verdade, o carro que bateu no carro do Han e provocou a explosão foi o carro do Deckard Shaw, que fez isso de propósito porque ele queria se vingar da família do Toretto. É o primeiro vilão da franquia Não é que esse queria que termina vingança. com ele ligando pro Dom? Exatamente. Não, Ele o 6º termina assim, com essa cena. Sim. E o 7º repete essa cena. É engraçado, né? Que, por exemplo, os personagens são muito parecidos, né? O Jason Statham sempre faz os mesmos personagens, né? Então que não fica ruim. Não, assim. ele mas vai você ser pra parece interpretar filme de ação. que não fala muito, né? Não Ele tem é o muita Stallone interpretação. da atual geração, vamos comparando. Gente, sério, é perfeito. Mas eu gosto muito do filme que o Statham faz, que acho que é o que grande que ele explodiu Carga mesmo. explosiva? Carga explosiva. Carga Ele não fala explosiva. nada no filme e aí o filme é bom. E é muito... Cara, o filme que ele faz é muito bom. Não sei, porque enfim. Eu sou, não assim, fã, mas eu já assisti vários trabalhos dele. Como Mercenários, Carga Explosiva, que tem 1, 2 ou 3, se eu não me engano, são 3 filmes. Né? Um filme que ele também já fez com a Jennifer Lopez, que também é muito bom, que eu não me recordo o nome agora. Tem o Adrenalina. Que... Ele também fez o filme de Tubarão. Megalodon. Megalodon. E vai sair o 2. Sim, Podemos fazer um podcast trazendo esse filme aí. Vocês Aí, gostam de ó. filme Sugestões para os biscoiteiros. Comenta Biscoito. aí? Aliás, Mercenários, que é um Mercenários, filme bem Ah, conhecido. ele ganhou. Mercenários só não me chamaram na verdade fui chamado, galera, mas eu não pude ir, né, por causa Você da tava minha muito agenda. ocupado com as coisas. Então, porque todo mundo participou de outra farofa também. E o Mercenários 1 foi gravado aqui no Brasil, né? Olha, tá A vendo? famosa Gisele Eu acho que Stallone Thier, é o próximo a maravilhosa. aparecer na franquia Velozes e Furiosos aí. Agora, sobre esse filme também, eu gostei bastante que, tipo, o Jason Statham fez um grande vilão. Pra mim é o melhor vilão da franquia até agora. Que tem tanto no sentido de motivação, como até no modus operandi lá, eu gostei bastante Sim. dele. Mas é claro, ele voltaria nos filmes seguintes, porque é o Jason Statham e ele dá dinheiro. Com certeza. E acaba que ele acaba virando amigo, né? Dele, entrando pra... Normal. Entrou pra farofa, gente. Isso. E o oitavo, o que a gente pode falar? Começo do fim, né? É porque... Ai, você acha que tinha que ter continuado? Assim, na minha opinião, o Velozes e Furiosos 7 era um... Todo mundo achava que ia acabar a franquia, né? Não é que eu achava... Não, todo mundo esperava que fosse acabar. Porque eu achei a cena final do Dominic Toretto e o Brian se separando, aquilo ali eu achei muito icônico. Tipo, se acabasse ali, eu já estava satisfeito, era o final perfeito. Os protagonistas seguindo cada um seu caminho. E eu acho que é interessante até o número 7, né? Porque o 7 é perfeição. Então acho que todo mundo considera esse filme como perfeito para finalizar a franquia. Eu particularmente acho que podia ter acabado no 7, gente. Eu gosto muito dos filmes, porque a gente estava comentando antes do podcast iniciar, mas eu acho que quando começa a dar muita repetição, fica meio enjoativo. E aí começa a forçar E eu acho que o grande cerne de um filme é o protagonista. O protagonista do Toretto já deu tudo que tinha que dar. E Acho que todo o mundo outro esperando. protagonista, infelizmente, não está mais presente. Até porque o herói da franquia mesmo era pra ser o Brian, né? É o Brian. Ele é o o Toretto herói era o anti-herói, né? Sim. O vilão, no caso. Só que ele não é um vilão qualquer. Então eles deram uma profundidade ao vilão, deram uma família pra ele. E aí o filme que eu queria falar desde o início, o filme virou uma grande família. Tipo assim, um filme sobre família. Não é mais sobre... É ação e família. Ação e família. Depois... Mas é aí que entra o ego também. A partir do momento em que o Vin Diesel assumiu a franquia, o protagonista passou a ser o Dom. Entendeu? Realmente. O Brian era o co-protagonista, mas o foco da história era o Dom. Tanto que os vilões, sempre o embate era com o Dom. Quando o The Rock foi introduzido, o Luke Hobbs, no Velozes 5, com quem ele caiu na porrada? Foi com o Dom. E por aí vai. E o 8 meio que estabeleceu isso mesmo, porque agora, infelizmente, como não tem mais o Paul Walker na parada, o protagonista passou a ser todo pra ele. Tanto que o foco do Velozes e Furiosos 8 é o quê? O Dom virar um vilão, porque ele tá sendo chantageado pela nova vilã, que é a Cypher, interpretada pela Charlize Theron. Charlize Theron, incrível. Mas assim, eu acho que o que a gente pode falar desse oitavo filme, assim, que em relação à franquia em geral, foi o divórcio com o The Rock, né? Que rolou treta. O The Rock já tava conversando nessa época que ele queria, que o The Rock tem essa mania de querer pegar um pouquinho das franquias pra ele, né? Ele fez isso com a DC, o Adão. Sério? Ele queria tomar conta do pedacinho da DC pra ele. Ele queria um pedacinho de Velozes e Furiosos pra ele também, então... Então foi isso que gerou a grande polêmica. Porque assim, no Velozes... Guerra de egos, né? Gente, eu adoro uma polêmica. Vamos falar de polêmica. No Velozes e Furiosos 8 tem um gancho
que seria para um spin-off do Hobbs, porque tem aquelas Eu assistiria. tem aquelas cenas lá da interação do The Rock com Jason Statham, mostra lá a química entre eles, aquilo ali com certeza aquilo ali foi proposital, porque depois eles anunciariam que teria o spin-off do Hobbs e Shaw. E o Vin Diesel não gostou disso, porque a franquia é dele. Pô, como vai fazer um Velozes e Furiosos sem Tiraram Vin a Diesel? treta do filme e levaram pra vida real. A não ser que ele não tivesse um pedaço da fatia do bolo. Ele queria o bolo todo dele. Aí meio que rolou essa treta. Quem também ficou bolado, né, com essa situação foi o Tyrese. O Tyrese também tretou com o The Rock por causa disso. E aí acabou que, resumindo a obra, temos agora o spin-off do Hobbs e Shaw, que já saiu em 2018. Só que aí o The Rock não voltou mais pra Velozes e Furiosos. Ele foi cortado do Velozes e Furiosos 9 e é isso, não vai voltar. É isso, galera. Gente, é Dois família, monstros, né? Dois família monstros. mesmo, né? Família briga. Não, até nos bastidores, né? Nos bastidores. Dizem que quase foram no tapa, né? exatamente. Imagina os Tudo dois normal. brigando de verdade, gente. Pega a câmera, filma. Como é que é? É o Adão Negro contra O Groot. Contra o Groot. I am Groot. Adão Negro Quem contra você Groot. acha que vence? Coloque aí nos comentários. Quem venceria? Infelizmente o Jason Statham ainda não fez um super-herói ou um super-vilão, então vamos ter que esperar. Super careca. Não sabia não, né? Capitão Careca. Capitão Careca. Então, galera, o oitavo, o que a gente pode falar? O começo do fim já falou, né? A gente pode falar sobre o Hobbs e Shaw, que é o 9, né? É o primeiro spin-off da saga. spin-off. Mas o Tóquio não seria um spin-off? Não, o Tóquio é o Velozes e Furiosos 3. O Hobbs e Shaw é literalmente Velozes e Furiosos apresenta Hobbs e Shaw. É assim que ele é chamado. Rapaz. E, cara, não tem muito o que falar, não. É um filme de ação com o The Rock e o Jason Statham. Não tem muito... Chegaram a anunciar uma sequência e até agora a gente tá esperando. Vin Diesel ligou, não quero. Não quero, não vou continuar brigando com ele, eu não vou fazer. Gente, Tchau. não vou ter nenhum pedaço Hoje não, disso aí. fala. É. Desligou. Então, aí que foi, né? Realmente a treta pegou feio, então eles não continuaram, Vin Diesel. Aí o que acontece? É spin-off, mas mesmo assim é considerado como fosse parte da franquia, então. Ele é canônico pra franquia. Canônico. Canônico. É. Só, tipo, não tem... É um spin-off, mas é canônico, né? Só que é uma outra vertente. Entendi. Mas o The Rock, ele foi introduzido, no caso, o personagem do The Rock, que é o... Hobbs. Hobbs, né? Ele foi introduzido no 5, não é isso? No Rio. Ele foi introduzindo... Gente, o Abrão Negro teve aqui no Rio de Janeiro, ninguém viu ele gravando, mas né, temos bastidores da Raíssa Alô. Raíssa, temos Eu vou tentar Imagem. passar as imagens pra vocês em breve, gente. Aguardem. isso aí. Agora, o Velozes e Furiosos 9, cara, eu acho que ele é o mais esquecível de toda a franquia. Gente, eu não lembro. O que aconteceu nesse filme? Alguém me explica. Trouxeram o Han de volta. Ah, tá, memorável, mas o Quem que é aconteceu no filme? Eu não me lembro real do que aconteceu. O Han é do segundo, É o cara né? que morreu, mas não morreu mais. De novo, as Ele pessoas ficou voltando. escondido Né, no das- porão lá dele. Mas eu acho assim, que a grande injustiçada de toda a franquia é a Mulher Maravilha, no caso a personagem dela. Que nunca ressuscitou, maravilhoso, morreu, é. sumiu. Não, foi fazer Mulher Maravilha, tô tirando Mas, bola. será que ela não volta no 10? A gente ainda não viu o 10. pra saber. Porque agora não vai fazer mais Mulher Maravilha, né? Que vai ser. Alô, Raíssa com Agora. R, temos. Gente, Assim, uma coisa- ela não volta. Agora, uma coisa que muita gente fala do Velozes e Furiosos 9, e eu concordo, é que ele tem muita cara de paródia. Até o 8 tem as mentiradas e tal, beleza, mas a gente até consegue levar minimamente a sério. Velozes e Furiosos 9 não dá pra levar a sério. Tipo, Mas eles abraçaram completamente a galhofa. Tipo, É esse que ele vai pro o espaço, clássico. não, né? Exatamente. Ah, não, para. Exatamente, abraçaram Gente, eu não quero tacar hate, para. abraçaram a galhofa, abraçaram os memes. Assim, a única coisa... Até o John Cena... E abraçaram o dinheiro também, né, meu? Porque fez muito dinheiro. Né? Até o John Cena que aparece no filme... Gente, eles fizeram na lua, foi isso mesmo? Não, na Lua não. Eles foram pro espaço, não foram pra Lua. Não. E pro espaço... Também não e pra viaja, Lua, né? Eles, Ah, eu viajo. Se eles estão viajando, pô. eles foram pra... Você acha que ele vai pra galáxia no 11, né? Não, Não? naquele carro dele. Eles foram Não, e ele vai pro espaço de encontrar carro. o Brian no espaço. Vai ver, vai ter o morto. Vão Eles ressuscitar. foram pro espaço de carro. Eles foram pro espaço de carro. Meu de carro. Deus. Não sei como tenta gasolina no espaço, né? Não pega fogo, O senão. carro tá levitando até hoje. Assim, Meu Deus do céu. a única coisa que eu achei legal do Velozes e Furiosos 9, assim, em relação à franquia como um todo, é que trouxeram o Sean de volta, o protagonista do 3, não sei se vocês lembram. Mas ele volta Não. como total... Não lembramos. Mas ele volta como total coadjuvante, então só pra cumprir tabela, tá? Estamos devendo a volta desse cara? Tá aqui, tá de Gente, volta. às vezes dá a impressão que a pessoa. Gente, vamos dar só um dinheiro pra ele voltar? O cara tá precisando voltar pra ganhar um dinheirinho. Então tá desempregado. Ajuda, dá um biscoito pra ele. Aí o Han liga, alô, Vin Diesel?
Cara, olha, a minha conta diminuiu aqui. Me coloca... Amigo! Mas, amigo, você já morreu. Não, mas é só... Eu volto por uns 3 frames só, depois eu... Só um flashback. Agora, Pois uma é. coisa que eu acho bem zoado foi a volta do Han. Eu falei, Meu eu achei brincadeira. Por quê? Não, por Eu quê? pensei que é a morte dele de Não, novo. porque Ele assim- morreu, amigo, de novo? No nono? Porque assim, a trajetória do Han é aquilo que eu já falei. Tipo, ele morre no 3, trouxeram de volta no 4. Aí, claro, a gente aí entende que o 4, o 5 e o 6 se passam antes do 3. Ah, é. Aqui que tem a explicação, né? Aí no final do 3, naquela cena pós-crédito, a gente descobre que quem provocou o acidente que matou o Han foi o Jason Statham, o Deckard Shaw. tá, pensei que Que era foi, outro. e a temática do 7 foi toda, vamos atrás do cara pra vingar a morte do Han. Aí beleza, morreu, segue em frente, não volta mais. Aí resolveram trazer ele de volta no 9. E trouxeram uma explicação idiota pra trazer ele, que simplesmente, o fulano lá é bom de efeitos especiais e simulou minha morte. Meu Efeitos Efeitos Deus. Raíssa Alves. É tipo o vilão do é isso, voltou porque do Homem-Aranha de volta É. ao lar, você volta Cara, pro lar. é uma outra- Não fala. Mistério. Não, é horrível aquele vilão. Não, é uma outra forma. Você vê o filme todo, depois vê, não é um filme. Mistério, tá falando É tudo mistério. uma ilusão, A gente entendeu? tava falando do último. 18 O a último 10. Foi lindo. Foi uma outra forma de dizer voltou porque sim, entendeu? Foi uma outra forma de dizer voltou porque sim. Então. E agora chegamos no 10. É, o X. Nossas expectativas. O grande aí, trunfo. Esqueci o nome, Van Diesel, né? Vem, Diesel. Vin Diesel. Vem. Ele tem uma grande coisa com X, né? Tem um triplo X, agora tem um quádruplo X, né? Porque vai ser o triplo X com o X do Velozes e Ele Furiosos gosta do viajando. letra X, essa Vai é a ser realidade. 4X. Não, mas você já percebeu que quando você coloca X parece que a parada é mais legal? É. Mas você vai botar Velozes 10? Não, Velozes Ah, mas X. 10 aí tu não fica, é. Caraca, aí não deve ser maneiro. É, Esse vai ser X Capitão aí- Red 10. Capitão, eu tô vendo, que nem Capitão Mega- Red X. Não, Mega Man. Você prefere Mega Man ou Mega Man X? Mega Man X é mais legal. Nem sabia que tinha chegado ao X. Já tá chegando o X, né? vendo? A Você gente não- tá meio perdido aqui. Você ó. não, você Meu não, Deus. Você não joga Mega Man, mano. Você não joga Mega Cara, Man. eu parei no Sega ali de jogar videogame. Eu acho God que, of gente, War. Mas não- olha só, o 10 já foi lançado o trailer que tá super bacana. A gente vai falar um pouco sobre os bastidores aqui. Vamos, Larissa, fala diretamente sobre Larissa. Eu acho que eles trouxeram o Aquaman pra dar uma quebra. Você viu o trailer? Cara, eu Um achei. pequeno spoiler do trailer, gente. O Aquaman sobe, pá, água lá atrás. O que é isso? É uma referência? Com certeza Nada a deve ser uma ver. referência. Nada a ver. Não, tudo a ver. Pá, vamos falar. Nada a vamos ver falar a água com verdade. Aquaman, cara. Você tá viajando. Não, veja o Jason trailer de novo, Momoa. então, amigo. Mas Não. eu acho que pode ser um filme legal. E eu acho que poderia encerrar no 10. Gente, pelo amor de Deus, encerra esse filme. Que horror. Por favor. Alô, Van Diesel. Van Diesel, Larissa pode com R, não, Raíssa, disse pra parar no 10. Demitido. Os milhões que você vai ganhar não querem dizer nada. Não quer. É isso, mas a ideia era realmente, pelo menos foi o que eles disseram, né? A gente tende a não acreditar, que era pra encerrar no 10 mesmo. Não vão encerrar, O Velozes e Furiosos 10. Não, a foto ótima do Van Diesel, né? Do Van Diesel, como é que se diz? Com um terço lá, né? O fim está chegando, né? Tipo, Não, mas por quê? o começo do fim está chegando, mas- família. Mas por quê? Porque a ideia era que o Velozes e Furiosos 10 fosse lançado em 2021 e encerrasse a franquia, quando a franquia completasse 20 anos. A ideia era tipo, completar o ciclo. 20 anos de franquia seria o fim da saga. Agora, o Velozes e Furiosos 10... Só que depois de lá pra cá muita coisa aconteceu, treta de bastidores, a treta do Vin do Vin Diesel. Diesel com The Rock também mudou plano, pandemia mudou plano, aí adiou Muita coisa. tudo. E aí rolou essa invenção de que tem aquela modinha de que o... Pode continuar, pode falar, né? rolou aquela modinha, fizeram isso com Harry Potter, fizeram isso com Crepúsculo, fizeram isso com Vingadores, por que não? Que é fazer o último filme ser dividido em 2. Ah, Então, isso é clássico. Aí né? eles anunciaram que o último filme vai ser dividido em 2 também. Então esse ano teremos Velozes e Furiosos 10 e... Ah, então o 11 vai ser dividido em 2 ou 10? Não, o 10 está sendo dividido Pelo em 2. amor de Deus, vamos acabar no 10. Esse aqui, é porque por isso...
Por isso que esse é o começo do fim, porque esse é a primeira parte da última história. Ah, mas eles não colocaram parte 1. Não Vou colocaram. colocar, vou fazer Aí, aquele suspense. E o futuro? O que a gente pode falar do futuro? A gente já tá falando que vai ter que a gente já tá falando. parte 1, parte 2. Vai ser Capitã Marvel brigando com a Aquaman. Eu acho que é isso. que é brasileiro. E aí, então, você falou uma coisa muito interessante agora, que ela está sendo introduzida, né, nesse filme, a Brie Larson, né, vai criar um hate também, provavelmente, coitada, onde ela, tudo que ela faz, ela cria um hate, né? Já tem um... Não, tem um fã-clube, né? Não, anti-biscoiteiro, já. É o anti-Balduco. Tadinha. Alô, Balduco, faz um pix. Gente, eu vou entrar em contato com a Balduco. Calma, vamos explicar as Não, coisas. porque a Raíssa com R tá dando... Toda hora ela fala da Balduco. Mas não, agora falando sério, eu acho que é um filme que tem tudo pra ser legal pelo trailer, né? Que dá aquela expectativa bem legal. Mas, gente, eu por mim encerrado. Cara, eu acho que colocar Aquaman no filme já é um acerto. Ele todo galhofa como ele é, um cara, tipo, Sim. é muito Ele na vida real. ele vai interpretar um E ele é brasileiro. brasileiro, galera. Ele é um brasileiro. Ele é interpretando brasileiro. Agora, assim, sobre essa parada, Fala um pouco aí do que é, rapidão, antes de encerrar, que a gente tá chegando no final. Quem é o personagem do menino? Do Aquaman. Do Jason Momoa, o nome dele é Dante e ele é o filho do vilão do Velozes 5. Tipo, pelo que o trailer dá a entender, ele estava presente lá na perseguição da ponte Rio-Niterói vazia. Ele estava lá e durante lá a perseguição ele caiu na água, por isso que ele não estava presente quando mataram o vilão lá, que agora a gente sabe que é o pai dele. Então como era o pai dele, ele quer vingança e por isso ele vai atrás do Toretto e da família, né? Isso, é esse filme que tá, a introdução, tem uma participação de Ludmilla, que a gente começou esse podcast falando sobre ela. Ela faz o grande racha aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho, não sei de que lugar. Não sei onde vai ser, mas ela tá lá. Tá no racha no Rio de Janeiro. Ela vai ser a mulher que vai Dar o start, né? Isso aí. E é isso, galera. A gente tem que falar, tem muitas poucas informações sobre Velozes e Furiosos 10, mas a gente vai assistir ao filme, já vai ser estreado no dia 19, agora no Brasil. A gente vai dar uma lida. Se você quiser que a gente fale mais sobre isso, sobre Velozes e Furiosos, comenta aqui com a gente, faz aquele CCC. Então, a gente está falando, chegando ao final desse podcast, a gente falou aí sobre Velozes e Furiosos 5, né? O 5 não, todo, né? Tá a franquia inteira até a 10ª. O 19 vai estrear, né? No próximo... 19? Não, o 19. Já tá pulando pra porrada. Pelo amor de Deus, Eliana, a gente quer Meu falar Deus. 10, para! Gente, eu confundi. 19 de maio vai ser o lançamento do 10º filme aí. A gente já comentou sobre o futuro, né? Que o 10 vai ser dividido em 2 e tem uma... Já tem o 11 já confirmado pra 2025, quase 2024, sei lá. E rola um boato de que vai ter um spin-off nisso. Estão falando que pode ter um Velozes e Furiosos só com mulheres. Provavelmente estrelado pela Michelle Rodrigues, porque o próprio Vin Diesel falou que a franquia só tá continuando boa parte por conta dela também. E ela, pelo jeito, ela demonstrou que ela queria fazer essa parada e resolveram fazer. Se vão fazer, eu não sei. E também dizem que ele quer continuar com o próprio Robert Downey Jr. também, né? Aí estão falando que ele pode aparecer nesse 10 mesmo. Não, porque ele diz que é muita vontade dele que ele seja introduzido, enfim, faça. Provavelmente seja um personagem. No campeonato eu não duvido nada. Já colocaram o Aquaman, já colocaram Homem de o Ferro de Capitão volta, Marvel, traz. já colocaram o Aquaman. O Homem de Ferro, traz o Homem de Gente, Ferro. Traz mais um morto, traz! Traz o Chris Evans pro Capitão América aparecer também. Isso é um assunto muito interessante que tem muita coisa para falar, mas se você quiser que a gente fale mais sobre Velozes e Furiosos, fala o que a gente pode fazer aí nas próximas vezes, um react do que a gente vai assistir no cinema, provavelmente, né? Velozes e Furiosos 10, tá bom? Mas a gente chega aqui ao final mais desse podcast. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Raíssa, parabéns a sua introdução aqui ao nosso podcast. Se você quiser que Raíssa continue, que Raíssa com R, coloca aí, comenta aí. Comenta que eu vou apagar tudo. Comenta aqui quem você prefere, a Raíssa ou o Vanderlei. Gente, Não faça isso. Não façam isso. Quimerianos, agora você vai criar uma guerra entre quimerianos e biscoitos. Brincadeira. Eu sendo mandado embora depois dessa palhaçada. Gente, quimerianos versus biscoitos. Não, isso a gente não só quer ver no cinema, tá bom? Então, galera, desculpa a brincadeira aí, tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Raíssa com R, deixa suas redes sociais, que a gente faz pra te achar. Instagram é Ayer Alves e Facebook Raíssa Alves. Deixar aqui no carro. Alves com S mesmo?
É Alves com S, de pobre. Porque tem com Z, né? De pobre. E você, Vini, obrigado pela sua presença mais uma vez, né, galera? Tamo Que bom. junto aí, né? Se quiser me acompanhar aí nas redes sociais, eu tô no Instagram, tô no Twitter. No Instagram eu sou @vinimedeiros com Z no final. No Twitter eu sou @zbolt2. E no YouTube eu tenho meus canais, o Z Games, que eu falo só sobre games, sobre enredo de jogos e tal. Inclusive, saiu recentemente vídeo novo lá, contando a história do Darkstalkers 3. Se você gosta de jogos de luta das antigas, você vai curtir esse vídeo. E tem o Multiverso Z, onde eu falo de filmes, séries, quadrinhos e tudo o que você possa imaginar. Tá meio parado, mas eu tô voltando. Isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Eu sou Elian, com L, com 2 L's, ó, com L, com 2 L's. E siga nas redes sociais, tá bom? Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, a gente tá ao vivo, tá bom? Toda quinta-feira. Então, é isso, galera. Obrigado mais uma vez. Lembre o seguinte, o amanhã é hoje. Força, meus heróis. Valeu! Valeu! Ó, crossover entre Velozes e Furiosos e Transformers, pra ver quem topa. Petição para os próximos podcasts, gente. Comenta aí, 2 galera. bilhões de bilheteria, eu aposto. Valeu!